boa noite. Boa noite, confira o que foi notícia nesta quinta-feira. Parlamentares pró-vida pedem urgência na aprovação do Estatuto do Nascituro para impedir aborto. CNBB convoca a participação da sociedade na escolha dos novos conselheiros tutelares. Eleição no domingo marca a escolha de 30 mil novos integrantes dos conselhos tutelares de todo o país. Os reflexos da seca no Amazonas. Manaus decreta situação de emergência. Milhares de peixes morrem pelo baixo nível dos rios. Luiz Roberto Barroso assume presidência do Supremo Tribunal Federal. Padres da Diocese de Anápolis, em Goiás, peregrinam pela primeira vez na Terra Santa. E os preparativos para a 36ª edição do Ralléu no interior de São Paulo. A serviço da vida e da esperança. Está no ar o Canção Nova Notícias. Iniciamos essa edição em conexão com Brasília porque integrantes de 22 frentes parlamentares e partidos da oposição anunciaram obstrução no Congresso Nacional em protesto ao que consideram ativismo judicial praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre este assunto, Ronaldo da Silva, na capital federal, traz as informações. Boa noite para você, Ronaldo. Olá, Reinaldo. Muito boa noite também para você. Vamos lá. Dentre as pautas de discordância do movimento suprapartidário estão a descriminalização do aborto e o porte de drogas para consumo pessoal. O objetivo é reagir contra a atuação do Supremo Tribunal Federal ao interferir em decisões que seriam de competência do Legislativo. Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta. Um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional. Os parlamentares estão recolhendo assinaturas para protocolar uma emenda à Constituição que pode dar ao Congresso a prerrogativa de anular decisões do STF. Os deputados aqui estão resolutos. Não é uma manifestação, uma mera obstrução. Isso aqui é o início de um processo legislativo para resguardar o poder do Congresso e limitar, sim, as interferências do Judiciário. Em uma outra ação, os deputados federais pró-vida também recolhem assinaturas para emplacar nos próximos dias a votação do projeto de lei do Estatuto do Nascituro, que garante proteção à vida desde a concepção. 302 assinaturas já foram colhidas. O quórum qualificado para uma PEC é 308 assinaturas. Nós vamos superar este número para provar que o parlamento ele é majoritariamente pró-vida, representando a vontade popular que é soberana e é evidentemente contra o aborto. Veja como o senhor deputado se posicionou nessa assinatura. Se ele não tiver entre os assinantes para poder colocar o Estatuto do Nascituro em urgência para ser pautado e travar o aborto aqui no nosso país, eu colocaria um pé atrás desse parlamentar. Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro vai herdar quase 5 mil processos e terá pela frente temas importantes como o julgamento sobre a liberação do aborto. Na última sessão à frente do STF, Rosa Weber fez um balanço da atuação na Suprema Corte. A cerimônia de posse contou com a presença de autoridades dos 3 poderes da República. Aos 65 anos, Luiz Roberto Barroso chegou ao Supremo indicado por Dilma Rousseff. Fez carreira na advocacia e atuou como procurador do Estado do Rio de Janeiro. O mandato à frente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça termina em outubro de 2025. Edson Fachin também tomou posse como vice-presidente do STF. As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal não agradaram parlamentares do Congresso. A oposição chegou a anunciar obstrução da pauta na Câmara e no Senado em resposta aos ministros. Será de Barroso a missão de melhorar essa relação. A gente deve ter, na gestão do Barroso, a pauta política se sobressaindo com uma centralização de opiniões da frente do ministro. O Senado já deu o tom do futuro dessa relação e aprovou a retomada do marco temporal.
Pacheco, no entanto, não viu afronta. Nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. Na Câmara, parlamentares contrários ao aborto conseguiram mais de 300 assinaturas para pedir a urgência na votação do Estatuto do Nascituro. Nós estamos diante de uma grave ameaça à vida do nascituro, à vida do mais frágil dos seres, que é aquele que está abrigado no ventre da sua mãe. Os temas espinhosos foram postos em votação por Rosa Weber, que deixou a presidência do Supremo nesta quarta-feira. Às vésperas da aposentadoria compulsória, fez um balanço da gestão. A cada ciclo que se fecha, mexem-se as pedras no tabuleiro. Mas a instituição sobrepaira, altaneira, em evolução e aperfeiçoamento constantes, no permanente renovar das esperanças. E daqui a pouco a gente retorna e vamos falar sobre as eleições para os conselhos tutelares de todo o Brasil. Já, Ronaldo, obrigado. Olha, ordenados há pouco mais de 5 anos, jovens sacerdotes da Diocese de Anápolis, em Goiás, puderam viver na Terra Santa um momento especial de peregrinação e retiro. Tocados pela mística de cada lugar, deixaram que o evangelho anunciado e difundido em todo o mundo pudesse uma vez mais falar ao coração. Estes jovens sacerdotes da Diocese de Anápolis, Goiás, puderam viver na Terra Santa um momento especial de retiro e peregrinação. O silêncio da igreja, aquele momento em que o anjo apareceu à Virgem Maria, ali o verbo se fez carne. Ontem a gente fazia a via sacra, né? Então ali caminhar pelos caminhos de Jesus e poder realmente entender melhor, né? Para compreender, para amar melhor. Profundamente tocados com a mística de cada lugar, deixaram que o Evangelho, aqui anunciado e difundido em todo o mundo, pudesse uma vez mais falar aos seus corações. Aqui estão ainda no começo do sacerdócio, ainda enfrentar muitas dificuldades, muitas adversidades da vida, mas é bom que eles possam vir, fazer essa experiência, ter esse contato realmente. O entusiasmo da juventude se entrelaça com a sabedoria e dedicação daqueles que promovem as peregrinações na Terra Santa, que são os comissários. Frei Edgar se sente muito realizado em poder proporcionar a estes jovens sacerdotes um encontro com Cristo na Terra Santa. É uma graça de Deus podermos trazer esses jovens sacerdotes, cada um do seu jeito, do seu modo, está desenvolvendo a sua espiritualidade, crescendo nesse conhecimento de nosso Senhor e, ao mesmo tempo, fazendo um encontro pessoal com nosso Senhor. Um encontro que transforma, um encontro que modifica a vida de cada um deles. É de fato fazer uma experiência viva com Jesus, né? Isso tem renovado, né, o nosso sacerdócio, de forma especial para mim também pessoalmente, né? Uma experiência muito marcante, né? De poder pisar, tocar, ver, né? Isso alarga, né, o nosso coração, nos faz experimentar realmente essa fé que vai vibrando dentro de nós. A gente tocar na pedra onde Cristo foi crucificado, ali saber que Ele foi sepultado, tudo por amor a nós, vale a pena continuar o trabalho, vale a pena continuar como padre, vale a pena, renova a vocação, renova a vida, renova a fé. A seguir, evento em São Paulo debate reforma tributária pela promoção da justiça social. E Brasil elege no próximo domingo os novos conselheiros tutelares. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, recebeu hoje um estudo técnico da matéria produzido pelo Tribunal de Contas da União. O documento entregue aos 81 senadores trata de impactos econômicos e fiscais da reforma, cujo relatório final deve ser entregue em 20 de outubro. Nós vamos então a São Paulo porque lá um evento colocou o tema em debate. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a você que está sempre ligado no Canção Nova Notícias. O seminário reuniu economistas e líderes de trabalhadores do setor público e privado. No centro das discussões está a reforma tributária
capaz de promover justiça social. O seminário, que busca promover justiça social, contou com debates e palestras, presenciais e remotos, direcionados aos trabalhadores. Tem a reforma tributária que está em tramitação nesse momento no Congresso Nacional, que é uma reforma que trata dos tributos sobre o consumo. E tem a reforma tributária, que é para tornar o sistema tributário mais justo, mais equilibrado. O seminário discutiu a proposta da reforma tributária, sua aplicação e impactos na economia. O evento foi promovido pelo Sindifisco Nacional, Unicamp, DIEESE e Instituto de Justiça Fiscal. Então nós vamos falar sobre o imposto de renda, vamos falar sobre tributação sobre fortunas, vamos falar sobre desoneração da folha, tributação de consumo, mas de uma forma simples. As palestras contaram com a presença de especialistas, como o presidente atual do IBGE, Márcio Postman, e o ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, Paulo Nogueira. Os sistemas tributários no mundo regrediram, não foi só o brasileiro. Nos Estados Unidos, na Europa, você vai ver, é a mesma problemática. A desinformação fiscal é enorme no Brasil. Não só no Brasil, mas aqui é muito marcada, né? Então as pessoas creem que não pagam impostos porque o imposto não aparece, está embutido, mas não aparece no tributo indireto, né? no consumo, né? Mas a carga tributária indireta é muito pesada. Entendo que o nosso papel é permitir que esse tipo de debate e aspectos relacionados à tributação seja, de certa maneira, melhor entendido pela população, porque a tributação rebate diretamente no modo de vida dos brasileiros. Domingo, 1º de outubro, acontece em todo o Brasil a eleição do Conselho Tutelar, órgão que atua no atendimento de menores com direitos violados ou ameaçados. A Igreja, por meio de pastorais como a do Menor, trabalha para que os conselheiros cumpram o seu papel, tendo como princípio o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Federal 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionada em 1990. A origem dos conselhos tutelares gerou avanços. Antigamente, a legislação se preocupava basicamente com crianças órfãos e os adolescentes autores de ato infracional. Não fixava direito à educação, direito ao acesso à saúde e nada. Hoje, a legislação se preocupa. A Igreja auxiliou na elaboração do Estatuto. Dom Luciano Mendes, religiosas e agentes de pastoral trabalharam nesse processo. Tentando ser anúncio, mas ser denúncia também diante de uma realidade de violação de direitos da criança e do adolescente. E tivemos grandes conquistas. Muitas pessoas com menos de 18 anos vivem em situação de rua na capital paulista. Pensando nessa realidade, Ministério Público, Pastoral do Menor e Sociedade Civil se uniram para a criação de uma lei que garanta os direitos dessa população. Essa lei procura, na verdade, organizar os serviços, sem criar tantos, mas criando um polo, um serviço e articular esses trabalhos, e agora está em fase de regulação. É a primeira norma dessa natureza no Brasil. Além de apoiar projetos que acolhem menores em situação de vulnerabilidade ou risco, a pastoral também acompanha os conselheiros para garantir que as políticas públicas sejam cumpridas. Uma novidade esse ano que nós vamos estar acompanhando o período pós-eleição. A PUC São Paulo, através da Arquidiocese de São Paulo, estará lançando um curso de extensão universitária para a formação desses conselheiros tutelares eleitos no município de São Paulo. No domingo, cada cidadão brasileiro poderá escolher o conselheiro tutelar que vai atuar na sua região. A sociedade tem o compromisso de eleger esse cidadão para que ele possa executar esse papel fundamental no direito da criança brasileira. Nossa participação fica por aqui. Desejo a todos uma boa noite. E agora, vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre a escolha de conselheiros tutelares. Boa noite, Ronaldo. Exatamente, Sidney. Boa noite para você também. Olha, a eleição para os conselhos tutelares acontece neste próximo domingo em todo o país. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convoca pessoas de boa vontade para se engajarem no processo de escolha dos candidatos comprometidos com a defesa da vida e os direitos assegurados por lei.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3º, determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. O Conselho Tutelar é essencial para garantir a não violação desses direitos. Ele é responsável por atender às denúncias, reclamações, pedidos de orientação e encaminhamentos, aplicar medidas de proteção, acompanhar os casos de violência, negligência e exploração sexual, articular com redes de apoio e promover iniciativas de prevenção e conscientização. Os conselheiros tutelares são cidadãos comuns, devem ter ficha limpa, serem pessoas íntegras e reconhecidas em seus municípios por seus valores. São eleitos através do voto com mandato de 4 anos e atuarão diariamente. Durante o mandato, são considerados servidores públicos com direitos e deveres inerentes ao cargo. Em muitos casos, a atuação é feita em conjunto com o Ministério Público, a Polícia Federal, os serviços de saúde e assistência social. Outra atribuição é fiscalizar instituições que acolhem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Devido à tamanha importância, todo brasileiro é chamado a votar no próximo domingo, pensando, sobretudo, em assegurar a proteção efetiva das crianças e adolescentes do nosso país. Escolha candidatos que estejam alinhados aos valores cristãos, de caráter ilibado, que seja honesto, dedicado e que saiba guardar sigilo, porque todos os casos acompanhados pelo conselheiro tutelar são sigilosos. Por estes motivos, é que seu voto é importante, não deixe de votar. Procurando conhecer a história e a trajetória profissional, política deles e o compromisso deles em favor das crianças e dos adolescentes. Assunto importante este. Vamos todos nos engajar, portanto, e vamos também, no próximo domingo, votar. Bom, e ainda sobre este assunto, eu quero convidar você para acompanhar o programa Além da Notícia da noite de hoje. A abordagem é sobre o Conselho Tutelar, o que é e por que votar. Não perca, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, aqui na TV Canção Nova, e eu espero por você. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou o centenário da Diocese de Santos, interior de São Paulo. A Diocese representa um alicerce da fé católica na Baixada Santista. Promovida pela Frente Parlamentar Católica, a comemoração reuniu autoridades e fiéis para ressaltar a trajetória da Diocese. É importante que essa casa, aqui onde são tomadas as principais decisões, possa valorizar esses bons princípios, possa valorizar esses bons trabalhos. Então, estou muito feliz de poder prestar essa homenagem à Diocese de Santos, que é uma homenagem à Igreja Católica de todo o nosso Brasil. A história da cidade de Santos e dessa diocese se mistura com a história de todo o povo brasileiro. Por isso, todos nós católicos hoje estamos também em festa, por celebrar os 100 anos da Diocese de Santos. A Diocese de Santos foi estabelecida em 4 de julho de 1924. A igreja desempenhou um papel crucial na formação histórica e social de toda a região da Baixada Santista. A homenagem parlamentar hoje celebra esta atuação dos católicos na comunidade local. Homenageado na Câmara, Dom Tarcísio Escaramuça disse que esta é uma oportunidade de reconhecer a relevância religiosa e social das paróquias da Diocese. Um reconhecimento assim de todo o Brasil por uma realidade histórica da evangelização da igreja no Brasil, que começou justamente nas áreas da nossa Diocese de Santos, no início da evangelização. Eu fico por aqui, desejo a todos uma boa noite e agora volto com você aí, Reinaldo. Boa noite para você, bom descanso, Ronaldo. Olha, no próximo bloco você vai ver que a queda no preço da carne bovina animou os consumidores. E seca no Amazonas provoca a morte de milhares de peixes.
Olha, no Amazonas, 17 dos 62 municípios do estado decretaram situação de emergência. Outros 38 estão em estado de alerta. Uma força-tarefa foi criada para tentar amenizar os problemas da população ribeirinha. Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Cenário de filme apocalíptico. Paulo tem no roteiro a vida real de quem pesca aqui. O peixe não está dando para comer, tem que ir para outro local para poder pegar, porque esse peixe aqui está contaminado. O cardume morto por falta de oxigênio polui trecho do rio Solimões, deixou milhares de ribeirinhos sem água para beber e o enredo ainda mais tenso. A gente bebia da água, né? Mas como está poluída, a gente não tem como beber. A gente está conseguindo água devido a trazer da cidade, que meu pai faz viagem. A Defesa Civil alerta, a seca pode afetar até 500 mil pessoas na região amazônica. Nas áreas críticas, os agentes levam kits de sobrevivência. Está trazendo água potável e cesta básica para ajudar por causa da estiagem e dos peixes mortos, né? Por causa dessa estiagem e falta de chuva. A quantidade incalculável de peixes mortos tem o fenômeno El Niño como vilão. A estiagem prolongada e o aquecimento da água no Pacífico são apontados como os autores do crime ambiental. E a tendência é, quanto mais seca, mais morre peixe, mais a situação fica precária. A gente está aqui pedindo o apoio de todos o governo municipal, estadual, que possa nos ajudar nessa situação de emergência. E nesse novo capítulo de degradação ambiental, baseado em fatos reais, há quem diga que Deus perdoa sempre, o homem algumas vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Como acabamos de ver, o clima no país passa por instabilidades. A seca na Amazônia e as enchentes no sul do Brasil são reflexos do fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Segundo especialistas, o impacto deste ano já é maior do que o normal. Para amanhã, boa notícia. Vai ter chuva no norte do país, como podemos ver no mapa. Tempo firme somente no Amapá e no norte e nordeste do Pará. Já no sul, a população da região que ainda vive as consequências do ciclone extratropical ainda enfrenta chuva a qualquer hora no Rio Grande do Sul. Pode ter chuvas intensas no Paraná e no litoral e norte de Santa Catarina. Os termômetros registram entre mínima de 12 graus em Curitiba e máxima de 24 graus em Porto Alegre. No sudeste, a frente fria que se formou sobre o sul avançou para o sudeste, espalhando nebulosidade e chuva. E o tempo pode ser chuvoso nos 4 estados da região, como você pode ver no mapa. A chuva será concentrada no nordeste, no leste nordestino, no oeste da Bahia e no extremo sul do Maranhão e Piauí. Tempo firme nas demais áreas. Vamos agora às temperaturas. Mínima de 23 graus em Salvador, Recife e Natal e máxima de 39 graus em Teresina. Já na região centro-oeste, tempo firme na fronteira oeste do Mato Grosso do Sul. Já nas demais áreas da região, o dia será abafado e com pancadas de chuva. Vamos às temperaturas. Os termômetros podem variar entre mínima de 13 graus em Porto Alegre e máxima de 38 graus em Manaus. Eu volto com você, Reinaldo. Obrigado, Mauricéia. Olha, o Brasil é o 4º maior consumidor de carne bovina do mundo. Só que durante muitos meses, esse item ficou fora do prato dos brasileiros por causa dos preços elevados. Realidade que tem mudado nos últimos meses. Um pedido e tipos diferentes de corte de carne bovina. Miojo de acém, bife contra filé, costela de boi, língua de boi. Nos últimos meses, na ida ao açougue, Dona Elza também pede mais carne de boi por causa dos preços mais em conta. Lá em casa eles já comem muita carne, né? Então, quando o preço cai, você leva mais. Em 12 meses, a redução da carne bovina foi de quase 11%, segundo dados do IBGE. Mas alguns cortes tiveram queda ainda maior este ano. É o caso do filé mignon, da alcatra e do contrafilé. A queda no preço da carne bovina tem explicação: o excesso do produto no mercado. A partir da adoção de maiores tecnologias, isso tem aumentado o volume de carne produzida por ano. Temos também a questão da diminuição da arroba do boi, e isso leva os produtores a ficarem desestimulados a produzir. O Brasil tem diminuído o volume de exportações,
principalmente para países como a China. E isso também tem levado a um aumento da quantidade de carne disponível aqui para o consumo dentro do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e lidera a venda do produto para o exterior. No consumo, também se destaca, sendo o quarto maior mercado. Por isso, a queda nos preços fez aumentar a procura por alguns cortes neste açougue. Hoje, por exemplo, a carne de bife, de churrasco, está próximo do preço que era a carne para cozinhar, que era a carne mais barata. Então voltaram a consumir, né, fazer o churrasco e consumir o bife, coisa que não acontecia, né? A boa notícia é que, por enquanto, os preços não devem subir. Até o final do ano, começo do ano que vem, deve permanecer como está agora ou até reduzir mais um pouquinho. Bom para o consumidor, que pode ter mais carne de boi na hora do churrasco. Churrasquinho, carne de boi é bom demais, velho, não é não? A seguir, vamos falar da olericultura e seus benefícios para a recuperação do solo. E veja também as novidades da edição 36 do Raléu em Franca. Você já ouviu falar de olericultura? Na busca por alimentos saudáveis e sem agredir o solo, alguns produtores do interior de São Paulo decidiram impulsionar os negócios, se especializando na qualidade da produção em suas propriedades. As mãos que plantaram a semente são as mesmas que hoje colhem os frutos de uma grande jornada. A produção de alimentos saudáveis e sustentáveis mudou a vida da Lucimara. Lá em casa eu já tinha horta, né? Então eu vim fazer o curso de olericultura em busca de melhorar os tratos culturais lá da horta. E com certeza, tudo que eu estou aprendendo aqui eu já coloco em prática logo de imediato. A olericultura tem relação com a agricultura familiar, pois em um pequeno espaço de terra é permitido plantar diversas hortaliças, importantes na recuperação do solo e na geração de renda para as famílias. Eu acho que é o grande negócio, a pessoa vem, aprende, né, a tecnologia de como fazer num pedaço pequeno de terra, tirar maior proveito, você vai produzir mais alimentos, às vezes vai sobrar do seu proveito, da sua produção. O que você consome, você pode ter uma renda vendendo para outros. O programa de 9 módulos tem início com a preparação do solo e termina com a comercialização dos produtos. Tudo bem prático. Expandindo também para a certificação orgânica para acessar um mercado correto, digamos assim, né? Justo para a venda. Com um olhar atento às instruções, Antônio, que é filho de produtores convencionais, se arriscou no ramo por um motivo simples. A gente já produz quase no mesmo sistema que a gente aprendeu aqui, fazendo os insumos, ou no caso compostagem, os biofertilizantes, para ajudar na produção, né? E produzir e colocar produtos de qualidade para os consumidores. O segredo da arte de plantar é o cuidado com a terra, zelo que torna possível o cultivo de alimentos como este. A igreja na Paraíba encerrou hoje a Assembleia Pastoral do Regional Nordeste 2 da CNBB. O evento reuniu bispos e comissões pastorais no município de Lagoa Seca, que faz parte da Diocese de Campina Grande. O convento Ipuarana, em Lagoa Seca, na Paraíba, recebeu os participantes da 58ª Assembleia Pastoral do Regional Nordeste 2 da CNBB. Cerca de 150 pessoas, entre bispos, presbíteros religiosos e leigos, refletiram sobre o tema diocesaneidade, exposto pelo convidado Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, em Goiás, e primeiro vice-presidente da CNBB. Eu posso dizer que cada cristão tem um endereço. Diocesaneidade é o desenvolvimento desta comunhão na base, na igreja local, na diocese em que ele está, nunca isolado da comunhão com a igreja como um todo. A Assembleia durou 3 dias e terminou nesta quinta-feira com participação de bispos de 21 dioceses. Esse ano a gente tem um olhar muito específico voltado para a igreja local, a diocese, como lugar de sermos igreja. E nós estamos rezando, refletindo e discutindo exatamente esse tema, como
a igreja local, que é a diocese. Aqui no nosso regional são 21 dioceses. A diocese é porção do povo de Deus, que é a expressão plena da Igreja Católica, da Igreja Universal. Então, em cada diocese subsiste plenamente a Igreja de Jesus. A Assembleia foi oportunidade para avaliar a caminhada e definir as ações pastorais da igreja local a partir das experiências e realidades. Procurando vislumbrar coisas novas que ajudem a igreja a caminhar de uma maneira assim mais comprometida, sobretudo com esse foco especial que nós nos preocupamos sempre, os pobres, as pessoas mais necessitadas. Você que acompanha a Canção Nova diariamente, quantos acontecimentos bonitos ocorreram na sua vida por meio da evangelização realizada por esse sistema de comunicação? Quantas transformações? Os conteúdos oferecidos pela Canção Nova revigoraram a vida de sua família. E nada disso seria possível sem a presença generosa de sócios e benfeitores. É por este motivo que te agradecemos. Olha, nós estamos com 80% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas nesse final de setembro. E contamos com você. Acesse clube.cançãonova.com e faça parte desta família. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. E olha, vai começar em 6 de outubro a 36ª edição do Ralléu em Franca, no interior de São Paulo. O evento contará com mais de 36 horas de programação. Serão 3 dias com mais de 70 atrações. 30 sacerdotes estarão presentes para a celebração da missa, shows e pregações. Entre os nomes estão os padres Marcos Rogério, Mário Sartori e o missionário da Canção Nova, Padre José Augusto. No Ralléu, eu vou poder fazer 2 coisas que são importantes na vida do sacerdote. A primeira é a missa de encerramento do Ralléu. E também eu vou estar fazendo uma outra coisa, que é atender confissões. O cantor Thiago Brado retorna ao festival após 5 anos. O Ralléu também contará com a presença da banda Colo de Deus, Peter de Laura, Diácono Nelson Correia, Rodrigo Torres e Fraternidade João Paulo II. A palavra Ralléu tem origem hebraica e significa cântico de louvor a Deus. Nesta 36ª edição do evento, em Franca, o tema será Santidade leva ao céu. E nós temos a graça de contar com um evento que já perdura por 36 anos, ininterruptos, onde nós conseguimos falar de Jesus Cristo na sua mais pura essência, na mais pura abertura. O Ralléu, ele entra dentro desta forma de atração que Deus tem usado. O Ralléu acontece no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca, e tem entrada gratuita. Dia 6, 7 e 8 de outubro, onde nós celebraremos a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, através de nós, através do tema Santidade leva ao céu. Então, o Ralléu é esse meio, é um dos meios da ação do Espírito Santo, que vai levar esse jovem e depois ele vai precisar de uma certa catequese, de um aprofundamento nas coisas de Deus para eles continuar perseverando. Monte de Sião, sob tua rocha. Por hoje é isso. Visite o nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir daqui a pouco a Santa Missa e às 10 ao programa Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã.